E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à série Gametogênese, vamos estudar hoje a gametogênese feminina ou ovulogênese, oogênese, ok? Vamos lá. O processo de gametogênese feminino, ele acontece na vida intrauterina. Então, diferente do homem, o processo de gametogênese feminina começa quando ela está dentro da barriga da mãe, ok? Dentro da barriga da mãe, depois tem uma pausa durante o nascimento nas meninas. Depois, essa pausa ela é interrompida quando a menina chega na puberdade, entre os 9 aos 16 anos de idade, com a primeira menstruação. Então é dado o início aos chamados ciclos menstruais da mulher. A sua vida fértil se inicia com a primeira menstruação, ou menarca, e ela tem um fim num período chamado de menopausa. Por quê? Porque toda mulher, geneticamente falando normal, ela nasce com todas as suas células reprodutivas prontas e em processo de amadurecimento, ok? Muito bem. Existem 3 etapas do processo, vamos a elas: período germinativo, período de crescimento e período de maturação. Tanto o período germinativo como o período de crescimento, eles acontecem na vida intrauterina, então quando a menina está dentro da barriga da mãe, tá? Então vamos lá. Toda mulher normal, ela nasce e ela é formada, na verdade, por células primordiais dentro da sua estrutura que está sendo formada no ovário, por células chamadas de células primordiais ou germinativas 2N. Essas células elas vão passar por processos de crescimento em relação a volume e massa, que ocorrem por mitoses sucessivas, originando células que nós chamamos de ovogônias 2N. Essas células ovogônias 2N, ainda dentro do corpo materno, no útero da mãe, elas vão passar pela primeira mitose e vão originar células 2N. Começa 2N e termina 2N. Essas células chamadas de ovogônias 2N vão para o segundo estágio do processo de gametogênese feminino, a ovogênese, chamado período de crescimento, onde há crescimento agora sem divisão celular. E essas células ganham ainda mais massa e volume e são chamadas agora de ovócito 1 ou ovócito primário, 2N. Essas células vão sofrer a primeira divisão meiótica, ou meiose 1, e reduzir o seu número de cromossomos pela metade. Então começa 2N, termina N. 2 células são formadas. Uma célula é ativa e a outra célula inativa em relação à sua função reprodutiva, e sim, essa célula vai servir como elemento de sustentação e de nutrição à célula reprodutiva, ao gameta, chamado primeiro glóbulo ou corpúsculo polar N, que apresenta cromossomos duplicados. Mas essa célula que é ativa, que vai participar, como diz o nome, ativamente do processo, é chamado ovócito 2. Esse processo é interrompido aqui no dia em que a menina nasce. Quando a menina nasce, normalmente ela nasce com as células nessa fase aqui, chamada ovócito 2. Em média, são 400 mil ovócitos 2. Como disse, esse processo para aqui no nascimento, e a menina, quando entra na puberdade, quando as suas gônadas, ou seja, órgãos produtores de gameta, ovócito e produtores de hormônios sexuais, aqui na estrutura do ovário, onde vai acontecer o que nós chamamos de ciclo menstrual. Alguns autores também chamam de ciclo ovariano, ou de vida fértil da mulher. Esse processo que acontece no ovário, de amadurecimento dessas células, ovócito 2, até ser chamada de ovócito maduro, vai acontecer a partir da primeira menstruação até a faixa etária dos
60 a 65 anos aproximadamente, quando acontece a última menstruação e acaba o período fértil da mulher. Então, na primeira menstruação, o ovário ele vai produzir células que vão ser chamadas de ovócito maduro. A gente não pode chamar de óvulo, na verdade a gente só chama óvulo quando essa célula for fecundada e ela já estiver no interior do útero, tá? Mas de forma clássica, muitos autores da literatura ainda chamam de óvulo. É a célula N, com metade do número de cromossomos, madura e preparada para ser fecundada, e mais 3 células, também chamadas de N, que são, aqui é o primeiro corpúsculo polar, então essas outras 3 vão ser segundo, terceiro e quarto glóbulos polares. Células de sustentação que vão servir de alimento, de nutrição para o chamado ovócito maduro, ok? O processo de formação desta célula de amadurecimento é conhecido como ciclo menstrual e é o tema do nosso próximo vídeo. Se você gostou, dá aquele like, compartilha, se inscreva no canal Kleber Victor Interdisciplinar, vídeo novo todo dia. Ative o sininho das notificações, comente, seu comentário é importante, a gente pode lá tirar suas dúvidas e, importante, vídeo novo todos os dias. Até a próxima.